Olá, vamos à retomada dos principais pontos do encontro 5 do seminário Acompanhando Lacan, aonde a gente se aprofunda no estudo do sonho da injeção de Irma, que é o sonho inaugural da psicanálise, o sonho que Freud propõe como modelo introdutório no seu livro A Interpretação dos Sonhos, em que Freud sonha com uma paciente após ter se sentido culpado, insuficiente, responsável pelo não sucesso do tratamento que ele ofereceu a essa conhecida da família, conhecida dele, e logo de cara ele assinala que não é bom, não é aconselhável a gente tomar em análise alguém cujo temos laços de amizade, de parentesco, porque a autoridade do médico, a autoridade do psicanalista, a transferência não se estabelece bem e as chances da contra-transferência nos atrapalhar são também muito grandes. Então Freud sonha que está falando para Irma que ela é culpada por não ter aceito a sua solução e estar ainda sofrendo. Freud sonha isso dizendo que busca se livrar da culpa por ter sido insuficiente como médico, jogando a culpa para Irma, que não quis aceitar a sua solução. No meio desse sonho, outros amigos de Freud aparecem, colegas de Freud aparecem para investigar a sintomatologia de Irma e que Lacan nos propõe que sejam os outros eus de Freud. E por fim, nesse sonho, Freud tem claro que foi aplicada uma injeção de trimetilamina em Irma, uma solução, com agulha suja, e que isso também prejudicou o tratamento. Então é um sonho muito interessante que levanta questões referentes à contratransferência, à transferência, a interpretações equivocadas, levanta questões referentes ao desejo de Freud em construir uma teoria, em descobrir o sentido dos sonhos. É um sonho riquíssimo, porque o seu significado foge ao próprio Freud. Apresenta o sonho muitas significações possíveis que Lacan propõe e que Freud não se deu conta que estavam ali. Falando desse sonho, Lacan vai nos dizer que o sonho é uma imaginarização do simbólico, enquanto que contar o sonho é uma simbolização do imaginário. Então, o sonho é quando os símbolos viram imagens, e quando o paciente conta o sonho é quando as imagens viram símbolos. E disso vale a pena a gente relembrar que o analista se ocupa do discurso que o paciente constrói para contar o sonho. O que nos interessa, então, é o sonho contado pelo paciente, é o texto do sonho. É como o paciente escolhe contar aquilo com o que ele sonhou.
Então, é nesse processo de simbolização das imagens que aparece um conteúdo riquíssimo para nós psicanalistas abrir e entender o que o sonho está querendo nos dizer. Então, esse sonho do Freud apresenta as múltiplas possibilidades que as palavras têm para a gente escutá-las. Esse sonho de Freud diz do como uma cena condensa várias significações do inconsciente. É um sonho também que nos demonstra como o ego, diante do real, se fragmenta até fazer com que o sujeito do inconsciente faça a sua aparição. É um sonho onde aparece o real, aquilo que está inacessível ao dizer. É um sonho em que aparece também as várias identificações de Freud com os seus pares, em que aparece também o desejo de Freud de que Irma se dane, de que Irma que se lasque, né? É um sonho em que aparece também os medos e as culpas de Freud em relação a uma medicação que ele ofertou à sua filha e ela quase morreu, em que aparece o temor e a culpa por uma paciente que tinha falecido algum tempo antes de ele implicar-se nesse trabalho com a Irma. Enfim, né? É um sonho riquíssimo para nós psicanalistas, porque ele marca a entrada daquilo que é propriamente psicanalítico no nosso campo, quando Freud ainda estava apostando na descoberta de um novo mundo e das angústias que esse novo mundo estava trazendo para ele. Capítulo 14. O sonho da injeção de Irma. Fim. Nessa época do sonho da injeção de Irma, Freud tinha por volta de 40 anos e estava vivendo um momento de muita angústia por causa da sua descoberta do inconsciente, a sua vontade de criar uma nova ciência e suas angústias referente à morte, seus medos de fracassar. Então tudo isso está na base do sonho da injeção de Irma. E Lacan propõe a gente olhar para esse sonho em duas partes. A primeira parte é aquela que termina com Freud olhando a garganta de Irma e se deparando aí com o seu real, o medo de perder a filha, o medo de ser insuficiente frente aos seus pacientes, o medo da sua própria morte, já que ele vinha com um problema na boca, na época, a culpa, ou seja, o real de Freud nessa época. Quando esse real se apresenta, abre-se a segunda parte do sonho, que é o ego de Freud desaparecendo da cena e vindo todos os outros eus, os seus colegas, portanto, para lhe ajudar. Lacan propõe que isso é uma espécie de fragmentação do imaginário, fragmentação do eu, quando o real aparece.
O imaginário, portanto, no processo de regressão, se fragmenta. O eu, antes organizado, se estilhaça. Então, a percepção que nós temos do mundo depende do quanto o nosso eu está bem contornado. Quando o nosso eu se fragmenta, os objetos do mundo também sofrem um abalo. É por isso que a relação do homem com o mundo é sempre uma relação instável, porque depende da relação do homem com o seu eu e com a sua imagem corporal. Quer dizer que, para que a constituição do eu fique mais ou menos bem estruturada, que seja um conjunto bem organizado, o objeto de complementação tem que estar fora. Então, para um conjunto ter consistência, é preciso que um número falte. Para que um conjunto tenha consistência, é preciso que ele não componha todos os elementos. É preciso que um falte, que é justamente isso que dá a organização de um conjunto. Então, o objeto que supostamente preencheria esse conjunto precisa estar lá fora. E quando esse objeto está dentro, as bordas do conjunto se dissipam. E quando as bordas se dissipam, a gente vê melhor o funcionamento do inconsciente, que é esse sistema fragmentado, se ordenando e se desordenando sem parar. Então, o sujeito do inconsciente, ele se dá nesse sistema fragmentado de representantes. Aí Lacan volta a falar da importância do simbólico, que é justamente organizar esse imaginário. Então, quando a gente está muito desorganizado, a gente fala e a gente recoloca esses fragmentos do eu numa ordem, numa série. Isso organiza o sujeito. Então, o simbólico tem essa função de organizar o imaginário e de separar sujeito do outro. O simbólico também tem essa função de nomear os objetos, de organizar os objetos e de permitir a continuação dos objetos no mundo psíquico. O que faz com que a gente tenha passado, presente, futuro, que a gente possa retomar as memórias e pensar no que passou, é o simbólico. Sem o simbólico, só existiríamos no presente. E aí Lacan vai dizer, quando o discurso aparece no final desse sonho, que é com a fórmula da trimetilamina, digamos, o discurso que não é do eu, que não é do ego de Freud, mas do sujeito do inconsciente, a gente vê, portanto, aparecer esse outro que fala em nós. Então, o sujeito do inconsciente, como diz Lacan, ele é ninguém. É ninguém, mas um ninguém que fala. O sujeito do inconsciente é ninguém, mas um ninguém que fala. Então, o inconsciente, pessoal, ele fala além do ego, sem o sujeito, a pessoa, o paciente, saber.
Por isso que o inconsciente é uma falta. Como saber o inconsciente? Então é ali que aparece de novo a relação que Lacan faz do sujeito do inconsciente com a repetição, né? Esse aparelho simbólico que fala justamente aquilo que foi excluído do eu, o que nunca entrou no eu, que não tem relação com o princípio do prazer. Capítulo 15, Par ou ímpar, para além da subjetividade, tem esse título porque Lacan entra com um pouco mais de força agora na cibernética para nos mostrar que o inconsciente, o simbólico, tem uma semelhança muito grande com o funcionamento das máquinas. Ele retoma o sonho da injeção de Irma para nos mostrar que quando a gente encontra um real derradeiro, o nosso ego, a nossa organização egóica se estilhaça, se fragmenta, né? E ali a gente tem a chance de ver o funcionamento fragmentado, estilhaçado, que é o que ele vai propor como uma analogia também ao que seria o id, o isso de Freud, né? Então, quando esse real, sem mediação, para além do simbólico, para além do imaginário, aparece, existe uma desorganização do ego e a gente vê com um pouco mais de clareza como funciona esse sistema simbólico inconsciente. Ele propõe pensarmos esse sistema simbólico como uma consciência sem ego, como um pensamento, uma organização sem o ego. E é isso que a gente tenta escutar na análise. É o grande outro radical do paciente, para além da intersubjetividade. Essa lógica se apresenta nos trocadilhos, nos atos falhos, nos xistes, né? Se apresenta naquilo que escapa à nossa intenção discursiva, o que faz a gente pensar mais uma vez que o simbólico, o inconsciente, destrói toda tentativa de unificação. E é por isso que ele propõe que a gente fique atento às máquinas. Na época, a máquina de calcular era uma novidade, tinha uma máquina de jogar para o ímpar, que ele cita também, que existia lá na época dele, e que se assemelha ao que a gente faz na análise, né? A gente joga não como aquele menino do conto de Allan Poe, em que é um jogo dual de identificação, onde um tenta adivinhar o outro, né? Mas é como jogar com uma máquina de par ou ímpar, onde há um sistema operando, né, com um código, com uma lógica independente do outro, independente do par imaginário. Então ele fala dessa experiência de jogar par ou ímpar com uma máquina, aonde a gente vai rastrear, né, qual é a lógica que funciona nesse sistema. Ele vai falar que a máquina de par ou ímpar, assim como os computadores da nossa época, operam com uma lógica binária de menos e mais, e isso tem, né, um sistema que comporta um automatismo de repetição que pode ser rastreável na análise. Ele traz, para associar a isso que a gente está estudando,
a experiência que Freud fazia com os números. Então Freud pedia para alguém falar um número aleatoriamente, né? E seguir associando sobre esse número, e sempre iria encontrar algo da rememoração afetiva do paciente, do sujeito, do experimentando. Quer dizer que nada no inconsciente, nada no sistema simbólico é aleatório. Tudo segue uma lógica de combinatória. Isso Freud defendeu com muita força, né? No inconsciente, tudo está encadeado. Depois disso, ele vai nos falar sobre o texto da Carta Roubada. É um conto de Edgar Allan Poe, que ele propõe importantíssimo para o estudo do psicanalista, nos mostrando que numa lógica simbólica tudo se desenrola a três, né, numa operação ternária. E ele fala então desse conto, que nós vamos estudar mais a fundo em outros encontros. Mas basicamente é para nos mostrar que o significante ele vai produzindo modificações conforme a posição que ele ocupa na estrutura, né? Então o significante se alterna conforme o lugar que ele ocupa na estrutura, e os personagens também ocupam posições diferentes em relação ao significante. Muito importante então esse capítulo, que introduz essa ideia de que a nossa chave de trabalho, sim, certamente é a linguagem, e que existe nesse sistema de linguagem uma combinatória que nunca é aleatória, e que é com isso que a gente trabalha na análise, e que nos espaços vazios entre essas ligações, entre essas combinatórias, é onde está o sujeito, né, com o puro vazio articulado pelos significantes. Tá certo. Então, nosso encontro foi esse. Capítulo 15, antes do capítulo 14 e o capítulo 13. Abraço, bons estudos.